Olá, na aula de hoje eu ensino você a construir esse top cropped. É uma peça assim, ó, bem rápida e bem fácil de fazer, principalmente agora para o final do ano. Inclusive, se você quer aí ganhar uma graninha com peças em crochê, essa é uma peça que você vai com certeza vender muito rápido. Bom, material. Eu usei para fazer essa peça, deixa eu pegar aqui o rótulo. Eu usei essa linha Piemonte da Têxtil Piratininga. 812, aqui ó, 812. Ele corresponde à espessura de um barbante número 6. É só para vocês terem uma noção, tá? Vamos lá. A Tex dele é 900. Deixa eu aproximar que fica melhor para ver. Aqui ó, a Tex dele é 900. Ele vem com 200 gramas e 205 metros. Um novelo é o suficiente para você construir a sua peça e ainda vai sobrar. Eu fiz na cor cru. É que a minha cor cru acabou. Então, eu fiquei só com o rótulo aqui na mão, ó. Essa é a cor, ela é uma linha 100% algodão. Eu deixo todas as informações aqui na descrição do vídeo. Então, Piemonte cru. Aqui, ó, Piemonte cru, tá bom? Que é essa aqui, exatamente essa. Porém, essa já é numa cor, já é no castor. Aqui. E a agulha. Eu usei uma agulha, como eu queria que os pontos ficassem mais fechadinho, eu usei uma agulha número 3,5. Também deixo na descrição, tá? Então, todas as informações ficam na descrição aqui, ó. Agulha 3,5. Deixo todas as medidas também na descrição e eu explico aí no vídeo como você vai fazer todos os tamanhos. Então, vamos lá o nosso passo a passo. Para construir o nosso cropped, eu trabalhei 20 correntes. Em centímetros, já vou explicar aí como você vai fazer todos os tamanhos, tá? Em centímetros, esse veste P. Eu tenho 14 centímetros, olha, 14 centímetros. Como você vai fazer qualquer tamanho? Você vai, com a fita, você vai colocar em cima do busto. Essa parte, ela vai tampar o busto, né? Isso aqui, ele vai ficar na vertical, ele vai tampar o busto. Então, se você quer maior, trabalha mais correntes, tá? Ou mais centímetros. Então, tampou o busto, como você viu na foto, tá excelente. Não precisa ser números ímpares, números pares, não tem nada disso aqui nessa peça, só fazer uma corrente realmente. A minha, então, tem 20 correntes. Lembrando que estou usando a agulha número 3,5 e você vai usar a agulha compatível com o seu ponto, compatível com o seu fio. 20 correntes, mais 3. Eu venho aqui na minha argola seguinte e trabalho um ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto para cada argola da minha base. Vou seguir aqui, ó, até o finalzinho da minha carreira, com um ponto alto para cada ponto alto, para cada argola. Até o finalzinho da minha carreira. Pronto, olha. Eu fiquei com 21 pontos altos. Se você quiser ficar com números ímpar, fica, porque se tiver que fazer ajuste, eu mostro como faz, porque vai ter uma carreirinha só de ponto filé. Aí, você vai virar aqui dentro, ó, um ponto baixo, duas correntes, e começa aqui, ó, um ponto alto para cada ponto alto da base. Eu vou seguir com essa mesma repetição. Deixa só eu falar aqui, ó. Nessa terceira correntinha contando de baixo para cima, você vai ter um ponto alto também. Ou seja, você vai, nesse caso, eu estou com 21 pontos altos, eu vou ter 21 pontos altos em todas as minhas carreiras. Não pode diminuir nem aumentar, tá? Então, você vai até o finalzinho da carreira, volta, vai e volta. Fique trabalhando com carreiras de idas e voltas. Vou falar em centímetros aqui, quantos centímetros eu vou fazer. Bom, vamos lá. Eu trabalhei. Deixa eu anotar aqui antes que eu esqueça. Esse cropped, eu estou fazendo para minha manequim. A minha manequim, ela veste PP. Porém, vou passar por medidas. É que eu já ia falar um porém, já vou falar meu porém aqui. Olha, em centímetros, pode dar uma puxada, tá? Pra medir, porque o ponto chega no lugar. Dá uma puxada aqui, ó, e mede. Aqui eu tenho 64 centímetros. Vou dar uma informação aqui bem bacana. Então, 64 centímetros e 42 carreiras.
Essa aqui é PP, tá? PP. Eu fiz uma outra P para minha filha. Eu fiz 45 carreiras usando essa linha, tá, gente? Ó, usando essa linha. Usando outra linha já é outra coisa. É outra medida, outras medidas não, outra quantidade de carreiras. Então, 42 carreiras para o tamanho PP e 45 para o tamanho P. Agora, para o tamanho M, você precisa fazer mais carreiras, porque eu ainda não fiz o tamanho M nem o G. Mas vamos lá, eu vou te passar essa informação aqui, ó. Por quanto você vai fazer? Não é a circunferência total do busto, não é. É aqui, ó. Eu tô pensando em pegar minha manequim pra mostrar, gente. Abaixo do busto, aqui fica o busto. Abaixo do busto, aqui no tórax, ele tem que chegar aqui no tórax. Por quê? Porque aqui vai abrir, ó. Então, não é tamanho do busto, é tamanho do tórax, que fica abaixo do busto. Acabou o busto, ele tem que encostar, tá bom? Eu tenho todas as medidas do tórax? Eu não tenho, gente, porque eu gosto de fazer peça por medidas. Se você não tem a pessoa, tenta pegar pede medida. Fala qual é a medida do seu tórax, aquela parte que fica embaixo do busto. Bom, então vamos lá. Já falei bastante, né, que vocês não gostam que falam, que eu sei, mas se eu não explicar depois vocês não entendem. Então, lembrando, ele vai ficar aberto, então tem que ser a parte de baixo aqui, ó. Não pode encostar em cima, não pode, que senão ele vai ficar muito grande. Então, vamos continuar. Agora, eu vou fazer assim, ó. Vou subir 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, mais uma corrente de passagem. Pulo o meu ponto da base, venho na seguinte, um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto da base, um ponto alto. Isso para todos os tamanhos, tá? Uma corrente, pula um ponto da base, seguinte, um ponto alto. Uma corrente, e vou seguir assim até o final da carreira, sempre com uma corrente, pulando um pontinho da base, seguinte, um ponto alto. Nem vou parar o vídeo, eu vou continuar aqui, tá? Ó, lembra lá no início, eu falei, trabalha com números ímpar, que se tiver que fazer ajuste, eu faço com você? Aqui não precisou de ajuste. Ou seja, tem que trabalhar com números ímpar. Números ímpar. Pula aqui esse ponto e vai lá na terceira correntinha e trabalha um ponto alto. Então, ficou desse jeito, ó. Agora, eu vou pegar, deixa eu tirar aqui do zoom para você entender melhor. Vou pegar aqui o outro lado, ó. O outro lado. Vem no primeiro ponto. Aqui, deixa eu só fechar esse aí. Pronto. Venho aqui no primeiro ponto, bem em cima do primeiro ponto, que eu fechei, aí agora fica difícil de colocar agulha, né? Olha lá. Deu. Peraí. Do outro lado, um ponto alto. Uma corrente, pula um pontinho da base, seguinte, um ponto alto. Eu vou repetir desse lado o que eu fiz aqui, ó, igualzinho. Pula um, seguinte, um ponto alto. Precisa ter a mesma quantidade de pontos, tá? Igualzinho. Aí, eu encontro com você aqui no final. Pronto. Já subi, então, tá assim, ó. Agora, vou trabalhar uma corrente aqui dentro, 2 pontos baixos. Vou trabalhar ponto baixo por toda a volta. Aqui no meio, um ponto baixo, aqui dentro, ponto baixo, ou seja, eu vou trabalhar ponto baixo aqui, ó, por toda a volta. Você pode trabalhar 2 pontos baixos para cada espaço da base. Entre a carreira, nessa união de carreira 1, segue aqui 2, 1 e 2. Aqui no seguinte, 1 e 2. Na união de carreiras, aqui dentro, 1. E aí, você vai seguir por toda a volta. Você vai dar toda a volta. Quando chegar aqui, ó, nós temos um canto. Então, eu vou trabalhar... normalmente, eu trabalho 4 pontos baixos aqui, ó. Aqui, eu vou trabalhar, na verdade, 2... E aí, para descer, eu trabalho mais 2, dá 4 pontos baixos. Se você perceber que 4 vai emborcar, pode trabalhar mais. Aí, você vai seguir um ponto baixo para
pro ponto, um ponto baixo pra corrente, um ponto baixo pro ponto, um pra corrente. Ou, pra simplificar, você pode trabalhar 2, 2, 2, 2, 2, 2. Encontro com você bem aqui, ó. Só que eu vou passar reto, tá? Só vou e vou cortar meu fio aqui em cima, ó. Eu vou dar toda a volta e já volto. Ó, eu ainda estou por aqui. Voltei só pra dar uma dica. Se você trabalhar os seus 2 pontos baixos aqui, ó, ele vai ficar com um espaço muito grande, tá vendo? Aqui, ó, ele fica um espacinho. Então, na hora de você pegar o seu ponto baixo, pega uma argolinha do ponto que tá aqui embaixo, ó. Do teu ponto alto. Aqui, ó, tem um ponto alto, né? Então, você vai lá e trabalha seu ponto baixo. Assim, ele não fica aquele espaço tão grande, tá bom? Pronto, já dei toda a volta. Deixa eu fazer uma observação. Eu trabalhei 6 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pra não emborcar. Aqui, ó, tô aqui embaixo, trabalho 1 no meio. E vou seguir aqui, ó. Estou trabalhando 2 pontos baixos para cada espaço da minha base. Pronto, cheguei aqui no final, eu trabalhei 3 pontos baixos. Corta. Com um cortador bom, de preferência, porque o meu tá ruim. Puxa. Vem aqui nessa laçadinha, ó. Coloca a tua linha, leva ela lá pra trás. Aqui, ó, leva lá pra trás. Volta aqui dentro desse ponto que eu finalizei ele agora. E pega teu fio e volta lá pra trás. Aqui eu simulei um ponto, ó. Vou colocar numa agulha de tapeçaria e vou caminhar com a minha linha. Pronto. Agora, nós vamos trabalhar a parte de baixo aqui da peça. Então, vamos lá. Dobra elas ao meio, da forma que tá aqui, ó. Começa aqui no canto. Não precisa, não tem o lugar certo, tá? Só vou começar realmente aqui no canto. Então, prende tua linha na agulha. Vou começar aqui. No meio, na união de carreiras. Baixíssimo. 3 correntes, que equivale a um ponto alto. É um ponto V, mas eu vou finalizar no final. Mais 3 correntes de passagem. Pula esse espacinho aqui, ó. Vem aqui dentro e trabalha um ponto baixo. 3 correntes. Vem aqui dentro, ó. Eu não vou trabalhar aqui, não. Vou trabalhar aqui, ó. E trabalha um ponto V. Um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo ponto de base. 3 correntes. Vem aqui nessa união de carreiras, prende com baixo. 3 correntes. Eu venho aqui nesse pontinho, ó. Pulei, tá vendo que eu pulei o espaço? E um ponto V. Um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo ponto de base. 3 correntes. Venho aqui, ó. Um ponto baixo. Ó, eu pulei essa união de carreiras. Deixa eu mostrar de perto. Ele não vai ter um lugar certo pra colocar. Só deixa mais ou menos assim, ó. Um perto do outro. Não pula muito pra não ficar tão grande o espaço. Vou fazer mais um pouquinho aqui, ó. 3 correntes, só faço um pouquinho mais rápido. 3 correntes, 2, 3. Na união de carreiras, ponto alto. 3 correntes, ponto alto. Pontinho V. 3 correntes. Venho aqui no meio, ó, um ponto baixo. 3 correntes. Se você já entendeu, passa o vídeo pra frente. Um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto no mesmo ponto de base. 3 correntes. Aqui eu venho aqui nesse meio, ó, bem aqui no meio, onde eu tenho um pontinho baixo.
e trabalho um ponto baixo. 3 correntes. Agora, aqui eu só vou olhar, tá vendo que eu pulei esse, ó, e trabalhei aqui? Então, aqui eu pulo esse e trabalho aqui em cima, ó. 3 e um ponto alto. 3 correntes. Vem aqui nessa união de carreiras e prende. Vamos seguir por toda a volta com essa repetição? Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, 3 correntinhas. Um ponto baixo aqui dentro, porque eu preciso ter um ponto baixo entre um ponto V e outro ponto V. 3 correntes. Aqui é onde eu iniciei, ó, um ponto alto para completar o ponto V. Laçada na agulha, pula 1, 2 na terceira, ó, 1, 2 na terceira, um ponto meio alto. Para finalizar aqui com o ponto V. 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e 4 correntes de passagem. 1, 2, 3, 4, 7 correntes no total. Vem aqui dentro do teu ponto V e repita ponto V sobre ponto V. Um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Eu vou trabalhar com essa repetição por toda a volta. 1, 2, 3, 4. Ponto V sobre ponto V. 1, 2, 3. Ponto alto. 1, 2, 3, 4. Ponto V sobre ponto V. Lembrando que aqui no meio são 3. Eu vou dar toda a volta. Pronto, cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, trabalhei 4 correntes, um ponto alto aqui dentro, ó. Laçadinha na agulha, conta 1, 2, na número 3, um ponto meio alto e agora sim finalizamos a nossa carreira. Agora eu vou repetir essa carreira aqui, ó, igualzinha, só que vou aumentar uma corrente. Então, vamos lá. 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e 4 correntes de passagem. 1, 2, 3, 4. 7 correntes no total. Vem aqui dentro, prende com ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Ponto V sobre ponto V. Vamos dar toda a volta? Com essa mesma repetição? Sempre aqui no meio, 3 correntinhas. E de passagem, 4 correntes. Encontro com você, já finaliza aqui, ó, com um ponto alto e um ponto meio alto na terceira corrente. Eu volto pra gente trabalhar a última carreira. Pronto, já dei toda a volta. Finalizei com um ponto alto e um ponto meio alto na terceira corrente. 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes. E vamos à última carreira. Eu venho aqui nessa correntinha número 1 aqui de baixo, ó. E vou puxar o fio, mas puxa bastante, tá? Puxa até a altura da corrente aqui, ó. Por uma laçada, vou repetir. 2, 3, 4 e mais uma vez 5. 5. 5 vezes. Busca a tua linha, passa, deixa 2 na agulha. E passa tudo. Fica assim, ó. 1, 2, 3 e 4. Vem aqui onde você trabalhou, olha, tá até aberto, ó. E trabalha um ponto baixíssimo. Volta aqui dentro e trabalha um ponto baixo. Vou fazer mais um com você, tá? 8 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Deixa eu só levantar um pouco aqui, porque tá batendo a minha agulha. Pronto. 8 correntes, laçada na agulha, perdão, sem laçada na agulha, vem aqui dentro um ponto baixo. E vamos começar tudo novamente. 1, 2, 3, 4 correntes, laçada. Vem na primeira corrente aqui, ó. Por 5 vezes, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Passa e deixa 2. Passa 2. 4, 1,
2, 3, 4. Volta no mesmo ponto. Baixíssimo. Vem aqui dentro, um ponto baixo. Olha lá como que ele fica. Vamos continuar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto baixo. E começa tudo novamente. Vou fazer mais um. 1, 2, 3, 4. Laçada. Na correntinha número 1. 5 vezes. 1, 2. Pode puxar, tá? 3. Se não puxar, ele fica bem ruim pra trabalhar. 4. E 5. Puxa e, ó, passa, deixa 2. Passa os 2. 1, 2, 3, 4. Volta no mesmo lugar, baixíssimo. Volta lá dentro do ponto V, ponto baixo, e começa tudo novamente. 8 correntes. Eu vou dar toda a volta com essa mesma repetição. Prontinho, olha, já dei toda a volta, 8 correntinhas. E eu vou finalizar aqui aonde eu iniciei, com o ponto baixíssimo, uma corrente, já cortei a minha linha. Agora, eu vou passar na agulha de tapeçaria e vou caminhar por entre os pontos até acabar o fio. Pronto, olha, já arrematei aqui meu fio, caminhei, como eu disse que eu ia caminhar aqui por dentro. Deixa eu tirar do zoom. Então, ele está dessa forma. Agora, eu trabalhei uma corrente, vamos passar em medidas? Eu não contei, tá? Porque ele tem que dar aqui o tamanho, ó, e sobrar lá atrás pra amarrar. Eu não contei, e se ficar grande, eu vou ter que cortar um pedaço, aqui, ó, eu corto um pedaço e desmancho. Deixa eu vou passar aqui em centímetros, gente. Eu deveria passar depois, porque eu não sei se o tamanho deu aqui. Deu, nossa, tá enorme, tá gigante pela própria natureza, tá gigante, 1,5 metro, nossa, tá dando uns 2 metros de correntes. Mas eu vou passar essa medida, é que depois que coloca aqui, ele fica meio chato. Mas eu tenho uns 2 metros e depois, se sobrar, eu vou cortar. Ó, bem num ponto baixo que eu tenho aqui, não precisa contar, tem um, vamos contar, Gente, eu faço muito as minhas peças, são peças intuitivas, né? O que é isso? A gente não trabalha por contagem e fica mais fácil. E aí, eu vou passando, ó, passei aqui dentro e vou passar aqui, ó, por toda a volta, tá? Vou passar dessa forma. Se colocar numa agulha de tapeçaria, fica até mais fácil. Ó, sigo passando. Tá vendo que eu tenho um ponto baixo aqui no meio? Eu passo pra esse lado, ó, e continuo. Aqui não tem segredo, só realmente passar. Ó. E aqui, eu vou fazer igual eu fiz do outro lado. Tenho esse ponto baixo, coloco a minha agulha com a ponta virada pra mim e passo aqui, ó. Só pra deixar ele mais preso. Como é o ponto baixo, ele vai ficar meio chatinho de passar, mas passa. Eu vou colocar aqui na minha manequim, porque aí a nossa peça já tá pronta. Peça rápida, né, gente? Aí, só vou acertar o tamanho. É só colocar assim, ó, um junto com o outro. E puxa. Eu já vou colocar na minha manequim e já vou falar a medida pra vocês, tá? Se vocês quiserem colocar um tassel aqui na ponta, ó, pode colocar também. Eu deixei sem. Ou uma ponteira, né? Bom, então, pra finalizar, 1,80 m de correntes, tá? Vou deixar do jeito que tá, a minha tá um pouco maior, mas vou deixar assim na hora de você colocar na tua manequim. Eu vou deixar uma foto também, né? Deixa aqui no final, ó. Deixo lá no início. Você pode cruzar ela dessa forma e amarrar atrás o pescoço, ou você pode amarrar atrás o pescoço dessa forma, tá? Cruzadinho assim, fica super bonitinho, como tá aí na minha filha. Bom, então a nossa aula de hoje tá finalizada. Muito obrigado pela tua companhia e até a nossa próxima videoaula. E se você fez a sua, me marca em qualquer rede social aí com @JaneValim.
Lembrando que eu estou lá na página eu vou postando o dia todo, na página do Facebook, chama Jane Valim Crochê. Estão todos convidados aí para lá. Até a nossa próxima videoaula.